Cara, a vida adulta não é sinônimo de maturidade. Diferente de uma fruta que só precisa que o tempo passe para ela conseguir amadurecer, se a gente não tiver exposto a determinadas experiências, é provável que a gente não amadureça. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. E no vídeo de hoje eu quero te trazer alguns sinais da imaturidade. Mas não se assuste se você se identificar com alguns deles, tá? Isso porque a maturidade, dentro do contexto que a gente vai falar aqui, ela é subjetiva e está em constante desenvolvimento e aprimoramento. Então é natural que você ainda não tenha alcançado lá o ápice da sua maturidade, tá? Mas se você se identificou com muitos ou todos os sinais que eu vou te trazer aqui, talvez seja importante você ficar um pouco mais atento. No final do vídeo eu vou te trazer aqui algumas dicas para te ajudar a se tornar uma pessoa mais madura ou lidar com essas imaturidades que acabam atrapalhando a tua vida. Tá, mas vamos encontrar aqui uma definição em comum primeiro do que é maturidade pra gente começar a desenvolver melhor essa conversa. Quando a gente fala aqui de maturidade, a gente tá falando de um potencial que foi suficientemente atingido dentro de um tempo esperado. Então, a gente fala de um desenvolvimento que é coerente. Então, quando a gente fala de imaturidade, a gente tá falando de um potencial que foi pouco desenvolvido. Ou seja, você pode desenvolver melhor esse potencial que você tem. Talvez não foi um desenvolvimento coerente com aquele tempo, com aquela idade, com aquela linha cronológica, mas isso não te impede de chegar lá, de alcançar essa maturidade também. Só para ficar mais claro, mais fácil, para você entender o que eu estava falando lá no começo desse vídeo. Todos nós temos o potencial, né? Todos nós, humanos com esse cérebro, temos o potencial de desenvolver a linguagem, essa comunicação, falar português, o inglês, o chinês, seja lá que língua que for. Mas se a gente não for estimulado para isso, tanto pelos nossos cuidadores, quanto nos ambientes que a gente frequenta, na escola, a gente não vai desenvolver esse potencial. Por isso que eu falei que é muito difícil da gente desenvolver certas características da nossa maturidade se a gente não passar por certas experiências. Maturidade, além de ser algo que pode ser desenvolvido, que na verdade é desenvolvido, é algo também que é aprendido. Assim como a linguagem. A gente aprende na escola, a gente aprende dentro de casa, né? Ouvindo as pessoas falarem, reproduzindo, testando aqueles sons, aqueles movimentos da nossa boca. A maturidade também é assim. Não há pessoas que nascem maduras ou nascem imaturas. As habilidades que a gente precisa para se tornar uma pessoa mais madura são bem subjetivas e não são aprendidas na escola, né? São relacionadas à disciplina, à impulsividade, a autocontrole, regulação emocional. Geralmente a gente aprende isso com os nossos cuidadores, as pessoas ao nosso redor. E nem sempre essas pessoas também estão maduras o suficiente para passar da melhor forma ou também estão desenvolvendo ali no processo delas essas habilidades, estão compartilhando com a gente esse desenvolvimento. É por isso que muitas vezes a gente precisa se atentar ou até mesmo buscar um profissional caso essa imaturidade esteja atrapalhando de forma total, global, disfuncional o teu dia a dia, a tua rotina. Um dos primeiros sinais da imaturidade na vida adulta é não saber lidar com a rejeição. É esperado que na vida adulta a gente tenha aprendido que o mundo não gira ao nosso redor. Ou seja, a gente quando bebê, quando criança, quando adolescente, precisou que muitas pessoas fizessem muitas coisas pela gente, né? Que girassem mesmo, funcionassem ao nosso redor. Então que trocassem a gente, alimentassem a gente, colocassem a gente pra dormir, muitas vezes em detrimento delas próprias, né? Das vontades dela, enfim, se você pegar uma mãe, um pai aí falando sobre a experiência do paternado, maternar, eles vão falar sobre muito sacrifício e doação nesse sentido, mas, enfim, por livre e espontânea vontade, muitas vezes. A ideia é que a gente entenda, na idade adulta, que a rejeição ela é normal, ela é natural, porque as pessoas não estão ali simplesmente para nos servir ou para girar ao nosso redor. Elas estão fazendo os dela também. E a rejeição não tem a ver necessariamente com você. E pode ter sim a ver com as outras pessoas, com a prioridade do que é importante para o outro e não necessariamente para você. Aprender a conviver com isso e a lidar com a rejeição dessa forma ajuda demais e elimina demais algumas dificuldades que você possa encontrar aí nessa experiência de ser humano. Segundo sinal de imaturidade tem a ver com a disciplina. Se você não tem o mínimo de disciplina, provavelmente você é um adulto imaturo. Quando a gente é criança, mais uma vez, né, quando a gente ainda não atingiu esse potencial da adultez, é normal que a gente não saiba lidar com as nossas emoções e que a gente seja muito imediatista. A gente não aprende noção de tempo quando nasce, né? A gente vai descobrindo isso aos poucos. Você já deve ter passado
passado aí por situações em que você tá viajando de carro, de ônibus, enfim. E a criança fica perguntando o tempo inteiro, a cada 5 minutos, a cada 2 minutos, se tá chegando. Isso não é um sinal de ansiedade, tá? É porque ela ainda não sabe mensurar o tempo, ela ainda não sabe aguardar pelas coisas e ela é mais imediatista para satisfazer as suas vontades, as suas necessidades. A ideia é que com o passar do tempo ela vai aprendendo que se ela conseguir regular o desejo, regular a vontade, aquilo que ela quer no imediato, ela pode conquistar outras coisas que ela também quer e que também são valorosas para ela. Às vezes mais valorosas até do que aquele benefício imediato que ela tem ali. E é para isso que serve a disciplina. A disciplina não serve para te engessar, nem para você viver refém dela, mas para te ajudar a conquistar e ser a pessoa que você deseja ser. Eu acredito que eu já falei aqui também em algum vídeo sobre o teste do marshmallow. Se não falei aqui, com certeza falei lá no Instagram, não esquece de me acompanhar por lá também. Mas o teste do marshmallow foi feito justamente para mensurar essa capacidade de disciplina, que eu tô colocando minhas palavras, tá? Nas crianças. Então foi oferecido para essas crianças o marshmallow e falaram que elas poderiam comer aquele marshmallow ou elas poderiam aguardar um tempo e elas ganhariam 2 marshmallows. A maioria esmagadora das crianças não conseguiu aguentar, esperar para receber o segundo marshmallow e comeram o primeiro marshmallow. Mas veja, se isso é algo valoroso, importante que você quer, será que não valeria a pena você esperar para você ganhar mais, para você ganhar em dobro aquilo que você gosta tanto? Desenvolver essa capacidade vai te ajudar demais na vida adulta, a ser uma pessoa mais madura e principalmente a se tornar quem você quer ser, aquela pessoa que você sente orgulho. Ser refém dos próprios desejos, das próprias vontades, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é nada funcional. E chega um momento em que isso começa a ser prejudicial para você. O terceiro sinal de imaturidade é a falta de autorresponsabilidade, você não conseguir ser responsável por si mesmo. Mais uma vez, na idade adulta, com esse tempo de vida, é esperado que você tenha internalizado várias responsabilidades que antes você não era capaz de fazer sozinho. Sua vida financeira, sua vida profissional, a sua vida acadêmica. Lembra lá quando você era criancinha e você não conseguia fazer a tarefa de casa sozinho, por exemplo. E você precisava que alguém te ajudasse a fazer isso. Precisava que alguém amarrasse o seu sapato. A ideia é que com o passar do tempo você faça isso por você mesmo. Afinal, precisam de outros adultos que façam isso pelas crianças para que elas aprendam e depois reproduzam. Não que necessariamente você precise ter filhos, né? Mas você entende a lógica da coisa. Se ficar todo mundo um amarrando o cadarço do outro, como é que a gente vai funcionar? Ser autorresponsável é um sinal de maturidade e de que você está atingindo aquele potencial que você precisa dentro do tempo esperado. Quarto sinal de maturidade tem a ver com você ser apegado demais. E aí é que eu tô falando objetiva e subjetivamente. Calma que eu vou te explicar melhor. Nesse mundo em que a gente é pouco autossuficiente, né? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente ali, que a gente ainda depende muito das outras pessoas, pode ser que você tenha tido dificuldade em saber ceder ou saber dividir, não tenha aprendido muito isso. O que é natural, porque, mais uma vez, as pessoas estão ali lhe servindo. Paralelamente, deveriam estar te ensinando também a fazer isso por conta própria. Mas enquanto você não desenvolve o tempo, as habilidades, as capacidades suficientes para fazer aquilo por conta própria, tem alguém ali fazendo para você, por você, dando para você. E é esperado de todo ser humano esse aprender a ceder e dividir justamente por conta das nossas relações. Cada um nessa terra tá aqui para defender os seus próprios interesses e garantir a sua sobrevivência. Essa é a principal preocupação do nosso cérebro, inclusive, nos manter vivos. Então é natural que em algumas relações a gente encontre limites. Limites da outra pessoa, do que é possível para ela, do que não é possível para ela, do que ela tá disposta a investir no relacionamento com você. E se, mais uma vez, esse relacionamento, essa pessoa, por exemplo, foi importante para você, tiver relacionado ali com os teus valores, esse relacionamento, esse emprego, enfim, é importante que você saiba ceder a esses desejos, a essas vontades, a esse egoísmo, entre aspas, aqui, imediato, para que você alcance aquilo que é muito mais valoroso do que um capricho que não vai durar ali nem 2 dias. Saber ceder, principalmente nas relações, é um sinal de maturidade emocional e também autoconhecimento. Saber quem você é, respeitar os teus limites, os limites do outro e o que você quer para sua vida.
E o quinto sinal aqui de maturidade é você não saber lidar com emoções negativas ou até mesmo frustrações. É muito chato sentir isso, né? A gente passa realmente grande parte da nossa vida evitando sentir frustração, tristeza, raiva, desesperança ou sentimentos nesse sentido. Mas a ideia é que você entenda que essas emoções, por mais negativas, por mais que elas te façam se sentir mal naquele momento ou por algum período que seja, elas têm uma função e elas não estão aí só para te machucar. Entender o nosso funcionamento faz com que você consiga aproveitar melhor a experiência de vida e melhor quem você realmente é. Aprender a saber ler aquilo que a emoção está te sinalizando, saber que você pode aprender com as emoções e com as experiências ruins que a vida vai te entregar, é um sinal de que você está aceitando melhor a experiência de ser humano e não somente a parte boa que te cabe. Saber lidar com as frustrações e emoções negativas é um sinal de maturidade, porque quer dizer que você passou por várias questões aí na tua vida e que você entendeu que esses sentimentos, eles fazem parte de ser humano. Você não tá em negação. Você não tem uma visão limitada do que é a vida, do que é a experiência de estar aqui. E aí, se identificou com alguns desses sinais, com todos desses sinais de maturidade? Falei pra vocês que eu iria te ajudar no final do vídeo a desenvolver algumas dessas habilidades, a lidar melhor com esses sinais de maturidade, não é mesmo? Bom, se você se identificou com alguns ou todos deles, como eu já te falei aqui, a gente aprende muitas vezes de uma forma intuitiva ou pouco elaborada a ser maduro, né? Pelas experiências que a vida nos fez passar, pelas experiências que a gente estava disposto também a se expor, pelas pessoas que passaram nas nossas vidas e foram ensinando ali algumas habilidades pra gente. Mas será que você tem todas as habilidades e a capacidade de exposição suficientes para ser um adulto maduro? Talvez esses sinais de maturidade tenham pegado em você justamente porque você ainda não desenvolveu todas essas habilidades. Aprender essas habilidades emocionais, sociais e conseguir se expor a situações em que você consegue validar a aplicação dessas habilidades é a receita fundamental para que você consiga se tornar um adulto mais maduro. A exposição, ela é sempre importante, gente, porque de nada adianta a gente saber na teoria se a gente não aplica na nossa vida na prática. Você não consegue entender o verdadeiro significado daquela lição se você não passar por aquilo. E é claro que você não precisa se expor à torta à direita a qualquer situação que venha a aparecer aí, mas é importante sim que você esteja exposto àquilo que é importante e relacionado aos seus valores. Por exemplo, você quer ter um relacionamento, mas tem medo de ser rejeitado, de receber um não. Poxa, será que vale a pena não se expor a essa experiência? É algo que você quer, que faz sentido com o teu objetivo de vida, que faz sentido com os teus valores. Será que realmente vale a pena você não se expor a essa experiência pelo medo da rejeição, pela possibilidade de ser rejeitado? Será que você não consegue aprender, tirar algo até de positivo com essa própria rejeição que com certeza vai aparecer na tua vida? Porque não é deixando de se expor a um possível relacionamento que você vai se blindar da rejeição. A gente não tem controle sobre a maioria das coisas que acontecem sobre a gente. Então é muito possível que a rejeição apareça em um outro cenário, ou num cenário bem parecido, ou em outro âmbito da tua vida, e você se veja obrigado a aprender a lidar com ela. Espero demais ter te ajudado com esse vídeo. Se você sentiu necessidade de um acompanhamento, de saber um pouco melhor sobre como é que a terapia pode te ajudar nesse processo de amadurecimento, não deixa de entrar em contato aqui comigo, eu posso te orientar, te ajudar um pouco melhor sobre isso. Sou psicoterapeuta também, né? Eu atendo clinicamente. E eu vou ficar muito feliz em poder contribuir para o teu processo também de desenvolvimento. Eu te vejo então na semana que vem, na quarta, com mais um vídeo por aqui. Um abraço e até lá!